Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao canal do Professor Friedman, onde você encontra tudo sobre o seu ingresso na Petrobras, seja como engenheiro de petróleo ou técnico de operação. E no momento que eu gravo esse vídeo, nós estamos aí na expectativa para um concurso para engenharia de petróleo e já sabemos que a banca será a Sesgran-Rio. Por isso, eu resolvi fazer aqui com vocês a última prova da Sesgran-Rio para engenharia de petróleo, que foi a de 2018. Foi uma prova extensa com 70 questões, sendo 20 básicas, português e inglês, e 50 questões específicas, tendo ali matemática e física, a maioria da prova. Tem também resistência dos materiais, mecânica dos fluidos, química e petróleo, tá? E aí eu vou resolver com vocês aqui essas 50 específicas, dividir em alguns vídeos, tá? Para não ficar muito longo. E nesse vídeo aqui eu vou resolver uma parte das questões de física, tá? E eu separei esses assuntos aí que vão ser elétrica, que é uma questão somente que caiu nessa prova, geralmente não cai tanto assim a parte de elétrica, e termologia, que essa sim cai muito. Vocês vão ver que as outras questões são todas ali de termologia. Então vamos lá, vamos que vamos resolver essa prova, mas antes disso, deixa aquele like para dar moral pro canal, comenta aí também se você gostou das resoluções. Segue a gente também no Instagram, tá? Professor Friedman. E visite nosso site, como tá aí, professorfriedman.com.br. Beleza? Então, chega de papo e vamos lá para a resolução das questões. Bom, a primeira é essa única que eu falei aí, a questão de elétrica, né? Olha lá, ó, duas cascas esféricas metálicas e concêntricas de raios R1, RI de interno e RE de externo formam um capacitor esférico. Quando RE é o dobro de RI, a capacitância do capacitor é C0. Se dobrarmos o raio da casca externa, tal que RE é igual a 4RI, qual a nova capacitância, tá? E aí, ó, nessa questão, a gente entra na fórmula de capacitância de um capacitor esférico, tá? Ou você decora, são três fórmulas de capacitor, tá? Tem um capacitor de placas paralelas, tem um capacitor cilíndrico e tem um capacitor esférico. Você pode decorar as fórmulas das três capacitâncias, ou você pode aprender a deduzir, que não é tão demorado assim. Eu vou fazer aqui com vocês, aprender a deduzir a fórmula da capacitância de um capacitor, seja ele qual for. Beleza? Então, vamos lá, como é que a gente faria aqui essa dedução, né? Deixa eu pegar aqui a canetinha. Vou fazer aqui no cantinho a nossa dedução. Ó. A gente sabe, pessoal, que capacitância ela é o quê, né? Ela é a carga Q dividido pela tensão, né? Ou pelo potencial U, tanto faz V ou U aqui. Beleza? Então, no caso de um capacitor esférico, né? Que eu tenho uma esfera carregada com mais Q aqui, né? Mais Q. E eu tenho uma casca esférica aqui carregada com menos Q. Tudo que eu tenho que fazer é deduzir esse V aqui, ó, essa diferença de potencial entre uma placa que está carregada positivamente e a outra que está carregada negativamente. Beleza? E aí como é que eu faço isso, né? Como é que eu deduzo o diferencial, a diferença de potencial entre essas duas placas? Você vai partir dessa fórmula aqui, ó. A DDP, né, é a integral de E vezes dr, sendo E o campo elétrico, tá? E é o campo elétrico. E aqui, ó, você vai usar essa fórmula em qualquer caso, você consegue, eu recomendo treinar isso, tá? Para você deduzir a fórmula na hora da prova. Bom, aqui a gente vai integrar, ó, esse campo elétrico, que ele está aqui indo para fora, né? Tá saindo da carga positiva e entrando na carga negativa. A gente vai deduzir saindo de RI, que é o raio interno, e indo para RE, que é o raio externo, beleza? Para isso, a gente precisa escrever, ó, o campo elétrico, a expressão do campo elétrico por fora dessa carga mais Q aqui. E a expressão a gente conhece, né? Essa tem que estar no sangue, que é KQ dividido por R ao quadrado, vezes dr. Isso de RI até RE. Beleza? Aí o que é que eu posso fazer aqui? Ó? KQ é constante, né? Posso botar fora da integral. Aí vira integral de RI até RE de, ó, 1 sobre R quadrado dr, né? Ou você pode escrever R a menos 2 vezes dr. Agora virou integração de uma função polinomial, né?
R elevado a menos 2. Qual que é a integral de R elevado a menos 2, né? Aí vamos lá, ó. Vamos continuar aqui embaixo. U, portanto, vai ser o KQ, certo? A integral aqui, o que é que a gente faz, né? A gente aumenta 1 no expoente, né? Assim, integração de função polinomial. Aumenta 1 no expoente, vai virar R a menos 1. Então, deixa eu botar aqui dentro desse colchete, tá? R a menos 1. E a gente divide por esse novo expoente, né? Divide por menos 1. É só colocar o menos aqui na frente, né? Dividir por menos 1 é só trocar o sinal. Coloca o sinal de menos aqui. Isso de RI até RE, né? Então vai ficar assim, ó. A gente faz o de RI menos o de RE menos o de RI. Vai ficar KQ vezes menos com RE primeiro, né? Então, R a menos 1 é 1 sobre RE. 1 sobre RE. E aí menos a mesma expressão com RI, né? Aí tem que ser menos de novo, ó. Menos 1 sobre RI. Esse jogo de sinal é chatinho, né? Mas no final você tem que chegar nisso aqui, ó. KQ, abre parênteses. Esse aqui vai ficar positivo, né? Então ele vem primeiro, ó. 1 sobre RI menos 1 sobre RE. Isso vai dar um número positivo, né? Como RI é menor que RE, essa primeira fração vai ser maior do que a segunda fração. Vai dar um número positivo, tudo certo. É o que a gente está esperando disso daí. Tá bom? A gente pode melhorar um pouco a expressão aqui, deixando assim, ó. U é igual a KQ, e aí faz o MMC aqui, né? Vai ficar embaixo. Em cima vai ficar RE menos RI, e embaixo o produto, né? RE, RI. Tudo bem? Agora sim a gente aplica a fórmula de capacitância, para chegar na capacitância do capacitor esférico. Lembre-se que tudo isso aqui que a gente fez, a dedução de U, foi para jogar nessa fórmula aqui. Capacitância é, portanto, Q sobre U. E aí quando a gente jogar uma coisa na outra, o Q vai cortar aqui, né? Vai ficar assim, ó. RE, RI sobre. Vai ficar só o K aqui. K e esse RE menos RI vai ficar aqui embaixo. Beleza? Essa aí, portanto, aqui é a expressão da capacitância de um capacitor esférico que tem os raios aí RE e RI, a fórmula genérica, tá? Agora sim, você poderia ter decorado isso, né? Antes da prova, sempre bom. Mas agora sim, você pode partir para a questão, né? Então, ó, quando o RE é 2RI, a capacitância é C0. Então, vamos substituir, né? C0 é igual a... RE virou 2RI, né? Então, ficou 2RI vezes RI, né? Ou seja, 2RI quadrado, sobre K, constante, abre parênteses, vai ser RE menos RI. RI é 2RE, né? RE é 2RI, 2RI menos RI, vai ficar somente RI aqui. Corta, corta, vai virar 2RI sobre K. Já achamos a expressão de C0, tá? Agora vamos achar aqui, ó, a nova capacitância, o que ele quer saber, ó. C é igual a... Agora o RE é 4RI, né? Então vou trocar RE por 4RI. Agora fica fácil a questão, né? 4RI vezes RI de novo, né? Então RI quadrado sobre K vezes essa diferença. 4RI menos RI vai dar 3RI. Corta, corta. Isso aqui vai ficar sendo o quê? 4/3, botar para fora os números aqui, de RI sobre K. Beleza? E agora só precisa colocar uma em função da outra, né? Só precisa fazer isso. Você pode separar para forçar a aparecer C0, né? Você pode fazer isso aqui, ó, separar esse 4 em 2 vezes 2. 2 vezes 2 sobre 3 vezes RI sobre K. Né? Aí isso aqui que aparece, ó, já é o nosso C0. Né? 2RI sobre K. Então, resumindo, a nossa nova capacitância vai ser 2/3 de C0, letra D. Letra D de dado. Ok?
Então essa é a resposta final da questão. Uma questão não tão fácil, né? Que tem que saber essa formulinha, mas uma vez que você sabe a formulinha, é só substituir aí e partir para o abraço. Tranquilo? Vamos para a próxima, que agora sim começa a termologia, né? Essa foi a única questão que caiu aí de elétrica nessa prova, tá? Essa aqui, ó, um bloco plano de espessura ΔL0. Se você estudou, você já sabe que isso aí é transferência de calor por condução, né? Tem um bloco, ele vai transferir calor por esse bloco. Vamos ler. Então, o bloco plano de espessura ΔL0 é composto por um material homogêneo e isotrópico. E se a diferença de temperatura entre duas superfícies paralelas do bloco é ΔT0, tem-se um fluxo de calor entre as superfícies dado por Q0'. Tá? O fluxo de calor. E aí você já tem que lembrar da formulinha de fluxo de calor, né? Essa aqui tem que estar no sangue também. Eu chamo geralmente de φ, né? Aqui ele está chamando de Q'. Pode ser também, nada impede, mas vou deixar o φ aqui. O K, que é a condutividade térmica do material, vezes a área da seção desse material, vezes o ΔT, que é a diferença de temperatura entre as extremidades, e no denominador vai somente o L ou ΔL, né? A espessura desse material. Beleza? Essa é a formulinha. E ele coloca outra situação, né? Se o material que forma o bloco for substituído por outro com as mesmas dimensões, mas com apenas 40% de sua condutividade térmica, ao observar-se o mesmo fluxo de calor, a nova diferença de temperatura entre a superfície do bloco será. Questãozinha clássica da César Rio de situação 1 e situação 2. Parecida com a do capacitor que a gente acabou de fazer, né? Tinha a situação 1, que era C0, e tinha outra situação que ele mudou alguma coisa ali do capacitor. Aqui é a mesma lógica, é só colocar as duas fórmulas aí, né? Então vai ficar assim, ó, na situação 1, vou chamar aqui de situação 1. A gente vai ter, ó, o fluxo que ele chamou de Q0', Q0' é igual a K, certo? Ele não falou quanto é aqui, mas eu vou deixar K mesmo, vezes a área da seção transversal, também não falou, vou deixar A. ΔT ele falou que é ΔT0, e a espessura ele falou que é o ΔL0. Pronto, essa é a situação 1. Acabou. Na situação 2, o que a gente tem? Situação 2, a gente vai ter, ó, fluxo de calor aqui, ó, o mesmo fluxo de calor. Então, começa a fórmula aqui com Q0', igual a condutividade térmica. Ó, apenas 40% de sua condutividade térmica. 40% de 0,4, né? 0,4 vezes K. Isso é a nova condutividade térmica. Tá? A área mudou alguma coisa? Por outro, com as mesmas dimensões, ó, mesmas dimensões. Então, mantém a área, né? O ΔL ali vai ser o mesmo também, porque é a dimensão, né? Então, o ΔL0 continua sendo aqui ΔL0, certo? E o ΔT é o que ele pergunta, né? A nova diferença de temperatura entre a superfície do bloco. Esse é o ΔT, que é o que a gente quer, tá bom? Esse é o que a gente quer. E aí é só igualar, né? Se as coisas são iguais, é só igualar agora uma fórmula a outra. Ou dividir uma fórmula pela outra, né? Para ir cortando as coisas. Eu vou igualar, fica melhor. Então, ó, K vezes a primeira lá, vezes ΔT0 sobre ΔL0 é igual a 0,4 vezes K vezes área vezes ΔT, aqui não é ΔT0, sobre ΔL0. Cortou, 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 cortou. Ficou assim, ó. ΔT0 é igual a 0,4 ΔT. Aí o cara vai louco aqui no 0,4, né? Mas não, ó, o que a gente quer é o ΔT, né? A gente quer o ΔT. Então, o ΔT tem que passar esse 0,4 dividindo, né? Passa 0,4 dividindo, ΔT0 sobre 0,4. Quando você fizer essa conta, 1 sobre 0,4, vai dar 2,5 ΔT0, tá? No caso, letra E. Beleza? Esse assunto é tão importante que essa fórmula caiu 2 vezes nessa mesma prova. Daqui a pouco vocês vão ver uma questão que você faz muito parecido com essa questão aí, usando exatamente a mesma fórmula, tá bom? Então essa aí tem que estar no seu formulário com certeza.
Bora em frente. Ó, de calorimetria esse aqui, ó. Ao colocarmos 100 ml de água quente a temperatura 2T0 Celsius em 100 ml de água fria, observamos que após algum tempo a mistura atinge a temperatura de 3T0 sobre 2 Celsius. Tá? E ele coloca, se colocar mesmo 100 ml de água quente no dobro da quantidade de água fria, a nova temperatura de equilíbrio será. Tá? Então, ó, essa questão de mistura, né, de um corpo quente e um corpo frio, você resolve de um jeito só, que é esse aqui, ó, calor 1 do corpo 1 mais calor do corpo 2 é igual a 0. Tá? A soma dos calores trocados, um ganha, o outro perde. Então, a soma tem que ser 0. Beleza? Vocês vão ver que essa questão foi até anulada, tá? Não tem a resposta dessa questão aqui. No gabarito preliminar até saiu lá uma alternativa, mas no definitivo eles corrigiram e aí anularam essa questão, tá? Mas bora fazer aqui para a gente achar a resposta e praticar. Ó, o 1 vamos dizer que seja o quente, que vem primeiro no texto aqui, ó. 100 ml de água quente. Não vou nem colocar os números por enquanto, ó. Vou colocar só a letra. Massa de água quente, vou chamar massa quente, vezes calor específico. Aqui, como tudo é água, né? Vou deixar só C, tá? Vezes ΔT da água quente. O que é o ΔT, né? É a temperatura final menos inicial. Sempre final. E a final sempre é a temperatura de equilíbrio, certo? A final sempre é a temperatura de equilíbrio, menos a inicial. Começou com que temperatura aqui, ó? Mesmo 100 ml de água quente, 2T0. 2T0. Tá? Mais, agora, Q2, ó. Massa de água fria, vezes calor específico, vezes ΔT. ΔT, afinal, sempre a temperatura de equilíbrio, que no final todo mundo chega lá, menos a temperatura da água fria. A água fria tá inicialmente a T0, tá? Esse texto inicial aqui dá até para você comprovar isso, mas eu pulei essa parte porque essa questão foi anulada. T0 é a temperatura inicial da água fria. Isso tem que ser igual a 0. Beleza? Como é igual a 0, nesse caso aqui você pode cortar o C, dividir tudo por C, né? A massa de água quente aqui, ó, é 100 ml e tem o dobro da quantidade de água fria, seria 200 ml. Né? Você pode simplificar isso aqui para 1, né? Essa massa aqui, e a outra massa vai ser 2. Né? Ou 100 ou 200, como você quiser colocar, vai dar certo do mesmo jeito. Tá bom? Então, ó, temperatura de equilíbrio menos 2T0 mais 2, né? 2, que tem o dobro de água fria, tá? Vezes temperatura de equilíbrio menos T0. Agora é correr para o abraço e resolver isso aqui, ó. TEQ menos 2T0 mais, distribui aqui, né? 2 temperatura de equilíbrio menos 2T0 igual a 0. A gente quer achar a temperatura final, né? A nova temperatura de equilíbrio. Então vai ficar, ó, esse mais esse, né? 3 temperatura de equilíbrio igual a 2 mais 2, passa para lá, 4T0. Logo a resposta é temperatura de equilíbrio é 4T0 sobre 3. Tá bom? Como não tem a resposta, essa questão aqui foi anulada. Ok? Beleza? Questão tranquila, né? Você vê que a prova tem questões difíceis e tem questões que são mais rápidas também para você fazer. Vamos ver essa aqui, ó, muito importante também saber essa parte de termodinâmica, né, que fala de rendimento de motores. A César Gran-Rio adora cobrar isso daí. Bora lá. Um motor, quando não está devidamente lubrificado, possui rendimento Mi igual a 1/3, liberando uma certa quantidade de calor Q0 quando em funcionamento. Quando corretamente lubrificado, seu rendimento aumenta em 30%. Nessas condições, a nova quantidade de calor liberada pelo motor será, novamente, né? Situação 1, situação 2. Tá? Você vai ter que comparar as duas situações aí. César Gran-Rio adora esse negócio. Antes disso, você tem que saber como é que funciona um motor. Vamos chamar esse motor aqui de NL, que é o motor não lubrificado. Tá certo? Não está devidamente lubrificado. Então, NL, o outro vai ser L. Como é que funciona o motor? Ele recebe um calor
da fonte quente, aí chama isso aqui às vezes de QQ, né, ou Q1, tanto faz, tá? Calor que vem da fonte quente. Com esse calor, ele produz parte da energia, vai virar um trabalho útil, que é o movimento desse motor, e parte da energia será rejeitada para a fonte fria, que a gente chama de QF ou Q2, tá? Então assim funciona qualquer motor, máquina térmica, né? Ou motor térmico também aqui também. Ok? Então fica desse jeito. Esse motor tem rendimento, como ele falou aqui, ó, 1/3. Nossa, ficou bem ruim aqui, mas 1/3. Beleza. E aí, pessoal, o que é esse rendimento do motor, né? O que é esse rendimento do motor? Rendimento sempre vai ser o que ele produz de útil, trabalho, dividido por toda a energia que ele recebeu, que é o quê? O calor que vem da fonte quente. Não faz sentido essa definição? Né? Se você entende o sentido da definição, nem fica o negócio decorado, tá? E a outra forma de escrever isso aqui é o seguinte, ó, como o trabalho, ele é justamente a diferença, né, entre os calores, ó, calor quente menos calor frio sobre calor quente, você pode escrever isso aqui assim, ó, 1, né, que aqui vai ficar 1, menos QF sobre QQ. Beleza? Outra forma de escrever o rendimento é nesse formato aqui, tá? Essa fórmula vale para qualquer máquina térmica. Essa aqui tem os calores, tá? Não confundir com aquela que tem as temperaturas, né? 1 menos TF sobre TQ, que aquela só vale para máquina de Carnot. Tem uma questão para frente que a gente vai ver isso daí, tá bom? Vamos então aplicar a fórmula para essa primeira máquina aqui, ó. Como é que fica? Eu sei que o rendimento ele é 1/3, né? 1/3 vai ser igual a 1 menos QF sobre QQ. O que é que ele fala aqui, ó? Só fala que libera uma certa quantidade de calor Q0. Libera, cuidado, libera essa quantidade de calor. Então o Q0, qual calor é, né? Se ele libera esse calor, ele não recebe. Vai ser o calor da fonte fria, tá? Então eu vou colocar o Q0 no lugar do QF aqui, ó. Q0. E aqui vai ser o calor da fonte quente, que é o calor que ele recebe, tá? Isolando o QQ aqui, fazendo continha, vou adiantar um pouquinho para não perder muito tempo aqui, vai dar isso aqui, ó, QQ igual a 3 meios de Q0, tá? 3 meios de Q0, quando você resolver essa continha aqui, tá bom? O que é que vai se manter de uma situação para outra, né? Você lubrificou o motor agora, tá? Deixa eu passar uma divisãozinha aqui meio estranha. Agora você lubrificou o motor, tá certo? Agora é o motor L. Qual o rendimento desse motor? Ó, aumentou em 30%. Aumentou em 30%, mesmo que multiplicar por 1,3, né? Então, você, em vez de escrever 1/3, vou escrever 1/3 vezes 1,3, que é 1,3 sobre 3. Tranquilo? Esse é o rendimento do motor lubrificado. O que acontece com esse motor? Recebe um calor quente, mesma coisa, né? Produz um trabalho, libera um calor para a fonte fria. O que é que a gente tem aqui? O que é que se manteve de uma situação para outra, né? A questão não está tão clara, mas a gente pode entender que é o calor da fonte quente. Tá? É que é a energia total que o motor está recebendo. Certo? Então esse calor da fonte quente vai se manter aqui. A gente já sabe que, nesse caso aqui, ele vai ser 3 meios de Q0. 3 meios de Q0. Então a gente pode novamente escrever a expressão do rendimento, né? Ó, 1,3 sobre 3 é igual a 1 menos QF sobre o novo QQ, né? Que é o quê? 3 meios de Q0. Tá certo? O que é que ele pergunta, né? Qual a nova quantidade de calor liberada? Então ele quer novamente saber esse QF aqui, ó, QF linha, que é diferente. Né? Ele quer saber esse novo QF. A gente tem que isolar QF nessa formulinha aqui. Tá certo? Quando a gente fizer continha, jogar para um lado para o outro aí, não vou fazer aqui para não perder muito tempo, o calor da fonte fria, rejeitado aí, que é o que ele quer saber, vai ser 1,7 sobre 2 vezes Q0. Tá? Isso aqui nada mais é do que a letra A, não é isso? Letra A vai ser a resposta a essa questão. Beleza?
Daqui a pouco vai ter outra questão de máquina térmica aí para a gente fazer. Olha essa aí, ó. Uma placa de cerâmica com emissividade térmica ε0 é aquecida a temperatura T0, apresentando uma taxa de emissão de calor Q0'. Olha o Q0' de novo aí, né? Ele está falando de transferência de calor. Q0' é como se fosse a derivada do calor, né? Ou a taxa de transferência do calor, a taxa de transmissão do calor, tá bom? Só que nesse caso aqui, não é por condução. Ele está transmitindo calor por irradiação, né? Ela está emissividade térmica, né? Ela emite esse calor e aí é por irradiação. Qual a formulinha dessa emissão, né, de calor por irradiação? Aí tem que saber também, ó, o fluxo, ele é uma emissividade térmica, né? Emissividade térmica, não vou botar E0 aqui, vezes uma constante, tá? Que é a constante aqui de Stefan Boltzmann, não venha muito ao caso nessa questão, vezes a área desse objeto exposta, né, para você ter a emissão de calor, vezes a temperatura desse objeto elevada à quarta potência. Tá bom? Tem essa fórmula meio estranha aí, que é importante saber tudo que você precisa para fazer essa questão. Tá bom? Então, ó, o que é que ele diz? Situação 1, sempre situação 1, situação 2, né? Q0', que é a taxa de transferência de calor, é igual a ε0, vezes constante, de Stefan Boltzmann, sigma, vezes a área, vezes temperatura T0 elevado à quarta. Qual que é a situação 2? Situação 2, ele quer saber qual vai ser a nova taxa de emissão de calor, ou seja, qual o novo Q. Q', quer dizer. O que é que muda? Emissividade térmica for reduzida em 20%. Reduzida em 20% quer dizer que ficou 80% da anterior, né? Então isso aqui vira 0,8ε0, ok? Vezes sigma, que mantém, a área mantém, não falou nada que mudou aqui, e a temperatura foi dobrada, então em vez de T0, fica 2T0, tudo isso elevado à quarta. Tem que ter o parênteses aí, né? E aí, ó, botando os números para frente, vai ficar 0,8. Esse 2 vai levar a quarta também, né? Vezes 2 a quarta. E o restante que vai sobrar, você vai ver que é justamente o ε0, sigma, a T0 a quarta. É justamente o Q0'. Né? Então, só fazer a continha aqui, ó, 2 a quarta é 16, vezes 0,8 vai dar 12,8 Q0'. Isso nada mais é que a letra D de dado. Tranquilo? Vamos para a próxima. Outra questão aí, ó, de transferência de calor por condução. Mais uma vez, situação 1, situação 2. Né? Já está ficando chato, mas é isso aí mesmo. Ó, então vamos ver o que ele diz aqui. Ó. Um cilindro metálico de comprimento L e de seção reta e circular de raio R está submetido em suas extremidades circulares a temperaturas T e T mais ΔT. A superfície lateral do cilindro está isolada termicamente. O cilindro, então, conduz calor de modo que o fluxo entra pela superfície a temperatura T mais ΔT e sai pela superfície a temperatura T a uma distância L da primeira. A condutividade térmica do material que constitui o cilindro é K. Ó, acabou a situação 1, né? Aqui já é a situação 2. Então, situação 1, ó, formulinha de sempre, né? Fluxo igual a KA ΔT sobre L. Aqui o cilindro está assim, ó. A gente tem, sou bom de desenho não, mas a gente tem, ó, um cilindro, né, de comprimento L, de raio R, que ele falou aqui, e que mais? De um lado tem T mais ΔT, do outro lado tem somente T. Que mais? Comprimento L, já coloquei tudo aqui, né? É condutividade K. Tá? Então, situação 1, como é que vai ficar? O fluxo de calor, fluxo igual a K vezes a área. Qual é a área do cilindro, né? A área da seção aqui, ó, como é um círculo, nada mais do que πr ao quadrado. Vezes ΔT. ΔT justamente, ΔT, né? Sobre a espessura aqui, né? A distância de uma parte para outra, L. Essa é a situação 1. Vamos para a situação 2. Um outro cilindro é constituído de um material diferente, de modo que sua condutividade térmica é K'. Seu raio é R', 2R, seu comprimento é L', 2L.
Mas esse outro cilindro conduz exatamente a mesma quantidade de calor por unidade de tempo que o primeiro cilindro, quando submetido à mesma diferença de temperatura ΔT. Situação 2, então, ó, vai ficar assim. Situação 2. Fluxo é o mesmo. O K mudou, né? Ele fala que é K' agora. O raio mudou, agora é 2R, ó. Então, cuidado, que como R está ao quadrado, você tem que colocar 2R ao quadrado, né? ΔT é a mesma coisa, né? Diferença de temperatura. E o L, L' falou que agora é 2L. 2L, né? Vamos melhorar um pouquinho isso aqui, né? 2 ao quadrado vai ficar 4, sobre 2, 2. Vai ficar 2K', 2K' π R quadrado vezes ΔT sobre L, né? E agora, basta igualar a situação 1 à situação 2, já que o fluxo é o mesmo, né? Se você igualar essas duas coisas aqui, ó, a única diferença é que um lado é K, o outro lado é 2K', né? Ele quer saber K' sobre K. Muito cuidado para não trocar a ordem aqui, né? K' sobre K. Então tem que passar esse K para cá e esse 2 dividido para cá. Vai ficar K' sobre K igual a 1 sobre 2. Letra A. Você vê que a resposta 2 estava aqui também, né? Às vezes o cara só vê o 2 aqui, marca logo o 2. Tá ali para você cair nessa pegadinha também. Mas você vai ficar esperto agora. Tranquilo? Então fechou essa questão também. Você vê, ó, na mesma prova, de 50 questões, 3 questões de transferência de calor, sendo 2 de transferência por condução, que é essa fórmula aí, e uma de transferência por irradiação, que foi aquela fórmula do T elevado a 4. Tá certo? Acho que está acabando aqui, vamos lá. Outra de máquina térmica. Ó. Essa aqui é bem facinha, só você ficar ligado. Ó. Uma máquina térmica opera em ciclos, retirando calor Q1, 300 joules, de uma fonte térmica quente, T1 igual a 600 Kelvin, e rejeitando Q2, 200 joules, em uma fonte fria, T2, 300 Kelvin, a cada ciclo, em que a diferença entre esses valores corresponde ao trabalho produzido por ciclo. Vamos desenhar. Ó, aqui está nossa máquina. Ela retira calor de 300 joules. Então, QQ, né? 300 joules. E a temperatura aqui, ó, da fonte é 600 Kelvin. Temperatura quente. Ele rejeita para a fonte fria aqui, ó. QF. Ele fala ali que rejeita 200 joules. E a temperatura da fonte fria aqui é 300 Kelvin. Tá? E rejeita um trabalho que nessa questão não vem muito ao caso. Ok? Ó, dado que as únicas trocas de calor da substância de trabalho da máquina com as fontes externas são essas duas descritas acima, qual foi o rendimento térmico da máquina? Ó, a gente já tinha visto essa fórmula, né? Aplicação diretíssima aqui, ó. 1 menos QF sobre QQ. Direto. Não tem nem o que pensar aqui, ó. 1 menos QF, quem é? 200. QQ, quem é? 300. 1 menos 2 terços. 1 terço, letra D de dado. Muito fácil essa, né? Mas nem tão fácil assim, porque tem uma pegadinha. Muita gente, ó, é errado fazer isso aqui, ó. O pessoal vem para a prova, às vezes, com essa fórmula no sangue, que o rendimento é 1 menos TF sobre TQ. Se você fizer a conta assim, nessa questão, ele deu as temperaturas também de maldade aqui, ó. 300 e 600, né? Você vai fazer 1 menos 300 sobre 600, que é meio, né? 1 menos meio, meio, né? E aí, esse meio aqui, você vai marcar a letra C erradamente, tá? Então, não faça isso aqui. Essa fórmula só serve para máquina perfeita aqui, ó. A máquina reversível, que é a máquina de Carnot. Beleza? Vamos para a próxima aqui. Acho que essa é a última. Essa é a última. Ó, essa é também uma bem difícil. Durante o processo termodinâmico de expansão em um gás, observa-se que TV quadrado é igual a constante, onde tem a temperatura e V o volume. O trabalho realizado na expansão entre tal é W1. E o trabalho realizado na expansão entre tal e tal é W2. Se é válida a relação dos gases ideais, PV igual a nRT, qual a razão W2 sobre W1?
como é que a gente vai saber, né, qual o trabalho desse processo termodinâmico maluco que ele inventou aqui, ó, PV quadrado igual a constante? Tem um jeito bem tranquilo de fazer que a gente usa para deduzir os trabalhos envolvidos aí em processos que você tem alguma coisa constante, tá? Vamos começar do começo. Ó. Qual é a fórmula do trabalho? Né? A fórmula geral do trabalho ele é a integral da pressão dV, de V1 até V2. Né? O trabalho sempre se trata de uma mudança de volume, então tem essa fórmula aí, PdV. Ok? Bom, e aí o que acontece? A gente vai ter que nesse caso aqui, TV quadrado é constante. Eu não tenho P aqui, né? O que é que a gente faz então para aparecer P? Ó? Você pega, vou botar aqui no lado, TV quadrado igual a constante K. O T você troca por uma coisa que tenha P, né? O T, usando essa fórmula aqui, ó, ele não vai ser PV sobre NR, né? Vezes V quadrado igual a constante. Joga isso aqui para lá, ó. NR não é constante, nesse caso aqui, vai continuar constante. Então, ficou assim, ó, PV ao cubo é igual a uma constante, V vezes V quadrado, né? PV cubo é igual a constante. E aí você pode escrever agora a pressão dessa forma, ó. Pressão, portanto, vai ser uma constante sobre V ao cubo. Você chegou na expressão da pressão em relação ao volume. E aí você continua sua integral, ó. Ó que legal, né? De V1 para V2, de que, né? Pressão vai ser K sobre V cubo vezes dV. O K sai da integral, vai ficar assim, ó. K fora da integral. Integral de V a menos 3, né? V a menos 3 vai ser o quê? V a menos 2 sobre menos 2, né? De V1 até V2. Beleza? E aí, desenvolvendo isso aqui, ó, vai ficar K vezes... como tem esse menos aqui, a gente começa do V1, né? Do V1. Então vai ficar... Vou botar esse 1 sobre 2 para fora também, tá? Vou botar 1 sobre 2 para fora, vai ter um 2 aqui embaixo, eu joguei para fora. Vai ficar só o menos aqui, com o sinal de menos. 1 sobre V1 quadrado menos 1 sobre V2 ao quadrado. Essa é a expressão do trabalho. Agora é só substituir para o que a gente tem, né? Ó, o trabalho W1 vai ser o quê? W1 igual a K sobre 2 vezes 1 sobre V1 quadrado. V1 é V0, né? Então, V0 quadrado. Menos 1 sobre V2 quadrado, que é 2V0 aqui, né? 2V0 ao quadrado vai dar 4V0 ao quadrado. Né? Bota o V0 ao quadrado para fora. 1 menos 1 quarto vai dar 3 quartos. Então, K sobre 2 vezes 3 quartos vezes... o V0 ao quadrado já saiu aqui, né? 2V0 ao quadrado vezes 3 quartos. Beleza? Esse é o W1. E o W2? Mesma coisa que a gente vai fazer, ó. K sobre 2, 1 sobre V1 quadrado. Quem é V1 quadrado? Começa com 2V0. Como é ao quadrado? 4V0 ao quadrado. Menos 1 sobre 3V0 ao quadrado, que vai dar 9V0 ao quadrado. Né? Igual a K sobre 2V0 ao quadrado. O que é que vai dar aqui dentro? 1 quarto menos 1 nono. Quando você fizer a subtração, aí vai dar 5 sobre 36. Tá? E aí pronto, para dividir W2 por W1, né? W2 por W1, você vai cortar essa parte da frente aqui, vai ficar 5 sobre 36 dividido por 3 quartos. Não é isso? Então, 5 sobre 36 vezes o inverso da segunda, né? 4 terços. Corta, 9. 5 sobre 27. Também conhecido como letra E. Beleza, pessoal? Essa é mais chatinha, né? Mas é bem importante saber calcular esses trabalhos, porque você pode usar isso em uma questão de rendimento, alguma coisa assim. Beleza? Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Ainda vai ter vídeo resolvendo as outras questões de física, as questões das outras matérias também, ciências materiais.
mecânica dos fluidos, química e petróleo, tá bom? Se você gostou, veja se vale aquele like, deixa aí um comentário também dizendo se você curtiu essa resolução, se você quer que eu continue resolvendo aqui as questões das provas passadas, e fico por aqui. Siga a gente no Instagram, manda um e-mail se quiser entrar em contato, visite nosso site e até a próxima. Falou!